Romanos capítulo 5, no verso 1. Vamos ler juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança, e a perseverança, a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar, pedir para que Deus venha revelar os segredos que estão no coração do Senhor, através desta palavra. Pai, em nome de Jesus, que venha o Senhor sobre as nossas vidas e nos encha de sabedoria, revela ao nosso coração aquilo que está dentro do teu coração, tira as nossas vendas para que possamos enxergar ao Senhor. Em nome de Jesus, aquece as nossas vidas com a sua doce presença e edifica em nós casa espiritual para o Senhor. Queremos, Senhor, ser o teu tabernáculo e mover as águas, Senhor, com a tua presença. Em nome de Jesus, nos ensina e nos dá graça para aprender de toda a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Aleluia. Fala comigo. Eu recebo agora uma poção poderosa do Espírito Santo, que me traz revelação da palavra, que é apta para me ensinar como eu devo andar, caminhar, persistir, como eu devo conquistar, avançar. Em nome de Jesus, amém. Só aquele que é cheio do Espírito dá um glória a Deus bem forte. Aleluia, glória a Deus. Amém. Só tira um pouquinho do agudo, porque está dando uma microfonia de vez em quando. Isso é um pouquinho, só um pouquinho isso. Glória a Deus, queridos. Amém. Então esse texto aqui nos fala sobre as tribulações, que nós também devemos nos gloriar nas próprias tribulações. Aleluia. Você sabia que a tribulação tem um efeito muitas vezes positivo na tua vida? Por mais que você não queira passar pelo desemprego, por mais que você não queira ficar enfermo, por mais que você não deseje passar restrição ou ter um conflito na sua família, essas tribulações têm um propósito de abençoar você. Posso ouvir um amém? Amém. Só que é uma grande dificuldade da gente entender isso. E nós vemos às vezes a tribulação, vemos a luta, vemos a ameaça de desemprego, por exemplo, ou vemos a conta bancária. Olhamos lá o Cebolinha. Já viu sabe o que é o Cebolinha? O chorelite, que é abrir e começar a chorar. Você abre, descasca lá o seu olerite, chora. Sabe, por mais que Deus, você tenha experimentado isso, Deus vai usar a sua tribulação para produzir em você esperança, perseverança, experiência. Aleluia. Tem um propósito. Lutas têm propósito, irmãos. Problemas acontecem para te ajudar a crescer. Tudo depende da sua ótica. Tudo depende da maneira que você enxerga as suas dificuldades, como você enxerga os seus problemas, como você olha para eles. Se você olha para eles e fala assim, está aqui aquilo que vai me derrubar, ou se você olha para eles, está aqui aquilo que vai me fazer avançar. Aleluia. E a gente passa por muitas dificuldades e tribulações, muitas provas. Já viu os irmãos da prova? Os irmãos que são tribulados. E eu vou te falar também, viver na prova ninguém merece. Amém? Viver no meio da confusão, só quem gosta de Babel, porque não dá, não tem jeito, nós não queremos, nós corremos de problema, nós corremos de confrontar. Quantas vezes você deixa de falar a verdade só para não se meter numa confusãozinha? Quantas vezes você deixa de se posicionar firme e suportar uma pressão só para você não se meter no enrosco? Eu quero dizer algo para você. Deus quer usar as tribulações, as dificuldades para te fazer um grande homem, uma grande mulher de Deus, um grande jovem em Deus, em nome de Jesus.
Sabe, irmãos, então o propósito da tribulação é te fazer crescer, é fazer você avançar, é fazer você experimentar o melhor de Deus, é fazer você experimentar uma maturidade, sair do mornismo. Sabe, tem um monte de gente que quer uma coroa bonita de glória. Quantos querem a coroa de glória? Levanta a mão. Ué, quem não quer coroa de glória? Levanta a mão. E quem não sabe que é coroa? Você sabe, né, querida? Quantos querem uma coroa de glória? Isso, irmãos, responda, não paga nada, não cobra nem juros também. Se você levantar a mão, não vai ficar devendo. Só responder. Agora, quantos para ter a coroa de glória estão disponíveis para colocar a coroa de espinho? Amém? Amém? Quero ver. Quero ver. Porque coroa de espinho dói, André. Coroa de espinho dói no quengo. Você já sentiu dor de cabeça forte? Às vezes algumas pessoas têm vontade de dar com a cabeça na parede, de tanta dor. Imagina agora um espinho que encrava na sua cabeça e fica cutucando. Que eu acredito que da onde pega deve, se pegar aqui na... Deve ter... Ai, só de pensar. E Jesus recebeu, antes da coroa de glória, a coroa de espinho. Aleluia! Quantos querem ver as finanças multiplicarem? Quantos querem ver as curas aparecerem? Quantos querem ver as famílias, seus familiares sendo convertidos? Aleluia! Quantos querem ver a ressurreição de Deus nas finanças, nos negócios, no casamento, as coisas de Deus ressuscitarem? Quantos querem? Quantos querem morrer? Diminuiu, tá vendo? Mas posso falar para você? Ninguém experimentará o poder da ressurreição sem antes não morrer. E tem gente que reluta para morrer. Tem gente que vai para a cruz, porque lá no lugar de morrer é na cruz, amém? Nós temos que padecer como Jesus padeceu, para viver como ele vive, amém? Então veja, tem gente que vai para a cruz, em vez de ir que nem um cordeirinho de boquinha fechada, Monteiro, vai sabe como? Como um porco. Quantos são da roça aqui? Quantos já viram matar porco? Você já viu matar porco? Então quando vai matar porco, pega lá o leitãozinho, e lá na fazenda, na roça, o povo fala, não pode ter dó, hein? Se tiver dó, não morre. Não sei que superstição é essa aí. Aí pega lá o sovaco do porco, levanta aqui assim, ó. E ó, enfia a faca no sovaco do porco. Quem já viu fazer isso? E o que o porco faz? O porco faz, ih! Tem um fez, oh. Quando enfia a faca do lado do porco, o porco... Nem está saindo minha voz direito aqui, ó. Faz assim, não faz? E o bicho fica lá, e o bicho estribucha, e pula, e vai lá. Uma vez eu morei em Cuiabá, e lá no sítio da chácara do Banês, meu pai era funcionário lá, foram matar um porco para fazer lá uma leitoada lá na Pururuca, e aí foi tudo as crianças ver, imagina. E aí a mãe, a Filomena, não sei porquê, desculpa, não tem uma Filomena aqui, né? Eu tenho que perguntar antes, porque se tem alguma Filomena aqui, eu tenho que mudar o nome do porco. Era Filomena o nome da porca, tadinha. Não, tadinha da Filomena, que levou o nome da porca. Quer dizer, a porca levou o nome da Filomena. Aí a Filomena estava lá no outro curral, no outro rancho. E aí pegou o leitãozinho, e a turma lá olhando, e tome a facada, e o bichinho começou a berrar. Irmãos, a leitoa no outro lá começou, pá, dando nas tábuas, querendo avançar. E a criançada olhava para trás, e olhava para o porquinho, olhava para trás. Daqui a pouco fez, pá, e abriu. Irmãos, aquela porca deu uma carreira na gente. A gente não sabia se pulava para dentro do chiqueiro, se pulava para fora do chiqueiro. Irmãos, mas foi uma agonia. Deixa eu falar, tá cheio de crente fazendo porcaria, que nem porco indo para a cruz. Vai morrer, vai berrando, eu vou mesmo. Tá vendo? Você quer isso que acontece? Tá bom, vai, eu cedo. É a primeira...
Toda vez sou eu que cedo. Toda vez sou eu que tenho que fazer. Eu lavo, eu passo, eu cozinho. Chega à noite ainda, eu tenho que ficar te agradando. De carinha bonitinha, sem bobe, de unha feita, batonzinho e perfumada. Para de reclamar que nem uma leitoa. Que nem uma porca, desculpa, perdão a palavra, mas você sabe que porco que eu estou falando. Mas irmãos, tem gente que na hora de morrer estribucha. Tem gente que vai lá, ele está no teste, né? Aí ele vai direitinho, ele sobe em cima da cruz tremendo, dá a mão, encrava. Então ele começa a ceder, começa a morrer. E quando ele está lá em cima, na hora de entregar o espírito, ele, não vou, tira a mão, não aguento mais. E na hora de morrer, desiste. E qual o resultado? Vai passar pela prova de novo, até aprender a morrer. O meu morrer é lucro, e o meu viver é Cristo. Aleluia. Sabe, a gente tem que aprender a morrer, irmãos. E sabe o que eu fico vendo muitas vezes? As crises em família, crises no trabalho, crises nos relacionamentos, crise na célula, crise na igreja, crise ministerial. É porque tem gente que não morre. Tem gente que quer viver dentro dos seus privilégios, não quer abrir mão para ceder, não cede. Morre, irmão. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: morra, em nome de Jesus, vaso ruim. Sabe por quê? Porque você fala agora, ressuscita, aleluia. Fala, ressuscita agora, depois que você morre, você ressuscita. Fala para o irmão, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de... ressuscita, vale, aleluia. O propósito de morrer é ressuscitar, irmãos. O propósito de você ceder, o propósito de você aprender a ouvir, o propósito de você se submeter a uma falha de alguém. O propósito é que você aprenda a morrer, para que Jesus Cristo possa ressuscitar você e te dar o trono da glória. Aleluia. Mas eu quero ir para o trono sem morrer. Eu quero ver o milagre da ressurreição da minha vida sem eu me dispor a morrer. Eu estava conversando com umas pessoas e às vezes se soltam algumas coisas. Tivemos aí batismo, tudo, e eu fiquei avaliando algumas situações. Por que a gente não cede mais, não doa mais? Por que a gente não favorece as pessoas? Porque eu não enxergo que para que as pessoas possam viver, eu preciso morrer. Para que as pessoas possam crescer, eu preciso diminuir. Eu preciso abrir mão da minha sabedoria. Eu preciso abrir mão da minha altivez, do meu orgulho, do meu status. Abrir mão muitas vezes do tempo que eu tenho até com a família. Porque por mais que seja bênção esse tempo com a família, mas só vai morrer aquele que saber abrir mão. E às vezes as pessoas relutam. Eu fico olhando algumas situações e falo assim: Deus, por que as pessoas não morrem? Por que elas não... Você entenda que eu estou falando morrer, né, irmãos? Eu falo morrer assim é ceder, abrir mão, é não fazer a sua vontade, é não andar olhando para o umbigo, é andar para servir o próximo, é andar para fazer o melhor, para que o outro avance. Então por que as pessoas não fazem isso? Porque são egoístas, porque só pensam em si. E se nós aqui só pensarmos em nós, não somos diferentes aos mundanos, aos gentios. Se nós que estamos aqui, que falamos que servimos a Deus, mas não temos capacidade de abrir mão, de dar um tempo nosso, de perder um compromisso que às vezes é prorrogável. Às vezes você pode marcar um outro horário, dá um jeitinho, ajusta a sua agenda, para você atender o mais fraco, atender aquele que está precisando de você. Se você não aprender isso, você não passa de um crente meia boca mascarado, que só está a fim de servir você, que entende a igreja como um clube, que veio aqui, quem joga tênis aqui? Nós somos do tênis. Aí tem a quadra de saibro, ela já está ruim, não gostei desse clube, vamos trocar, vamos mudar, vamos para o Sesc agora.
Ah, não vou no Sesc não, vamos lá pro... Me ajude com os clubes aqui, porque eu não sou daqui. Eu vou pro Vasco. Fico trocando, eu vou lá, pago minha mensalidade. Vou com a cara do pessoal. Não gostei? Troco de clube. Vou lá pro outro. Vou curtir outro. Vou fazer outro. Não gostei? Mudo pro outro, vou pro Regatas agora. Deixa eu falar algo para você. Igreja não é clube. Você não veio aqui para fazer a tua vontade, por mais que seja prazeroso, em nome de Jesus que seja. Em nome de Jesus que o ambiente da igreja seja um lugar para você de delícia, para você experimentar, usufruir, crescer e ter prazer na presença de Deus. Mas aqui não é clube. Eu não sou diretor do clube. Eu não vim para um clube. Eu vim para a casa do Pai, aonde aqui eu encontro aconchego, apesar das minhas dificuldades, aonde eu aprendo a ir para a cruz e experimento a ressurreição. Enquanto nós como igreja ficamos disputando no braço, quem é que ganha, quem é que faz, porque tem que ser do meu jeito, nós não vamos edificar a noiva. Eu quero falar algo para você. Nós estamos para decolar numa imensa viagem, onde muitos passageiros são chamados. Mal quer dizer, pode ser que você fique para trás, se você não cuidar. Eu tenho avaliado muitas coisas, muita resposta, e fico pensando, Deus, até quando esse povo vai ficar cocheando entre outros senhores, que não seja o Senhor? Quando eu prevalece, não gostei da música, não gostei da comunhão, não gostei da palavra, não foi tão alegre, não foi tão divertida, não deu para dar risada. Estava até legal na hora que ele falou da porca, mas na hora que ele começou a falar da cruz credo. Sabe, quando você entender que a palavra, ela é a força de Deus na tua vida para trazer transformação, você vai entender que toda tribulação que Deus colocou na tua vida é para te fazer um vencedor, em nome de Jesus. Tem gente que quer ser vencedor, mas não quer lutar, Monteiro. Tem gente que quer ser um campeão, mas ele não está disposto a pagar preço para treinar, para ir para cima, para ir conquistar. Eu quero um grande emprego, mas não saio, não busco, não mando currículo. Eu quero ser um grande engenheiro, um grande médico, mas não faço uma faculdade, não busco fazer o melhor. Sem luta ninguém vence. E a palavra de Deus é: eis que vos farei mais que vencedores, em nome de Jesus. Mas sabe o que acontece? Nós somos uma geração que eu quero ser um consumista. Vem cá, pastor, o que eu preciso? A hora que eu quiser. Diz que pastor. Alô? Por favor, estou com a crise número 2. Aí o pastor, tá bom, dá o número do seu cartão. Digita, vira o código dele lá atrás, dá o CVV dele. Ok, pum, caiu na conta, liberada a transação, vou fazer oração para você. E não está cheio disso. Alô? Não está cheio disso? Agora é o seguinte, nós somos uma igreja que entendemos que o encargo que nós recebemos de Deus é de sermos trabalhadores. Se você pensa que veio aqui só para ficar curtindo o som, nossa, o sound dos caras é bom. Quando faz cancan, até arrupia os pelos do braço. Os caras são bons. Não, a palavra é boa. Se você não entender que você vem aqui para gerar filhos para Jesus e para trabalhar, tira o seu cavalo da chuva. Porque é o seguinte, você vai ficar para trás. E no reino de Deus só vai reinar aqueles que forem trabalhadores fiéis. Tem que trabalhar. Nós não somos uma igreja de gente que fica lá, manso e suave, Jesus está dormindo. Aí como faz a música? Sabe, Jesus está dormindo nada. Jesus está trabalhando. Quem sabe quem pode estar dormindo? Nós, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Aleluia. Mas Deus dizia algo para você, irmãos, tem lugar aqui, eu queria que vocês ajudassem aqui os irmãos sentarem no lugar, os parentes do Taylor, acho que estão aqui, ó. Taylor, por favor, dá uma ajudada aqui, tem lugar sobrando, irmãos. Os servos, os líderes, ajudem. Os líderes, Maurílio,
Maurílio, arranje lugar para eles, por favor. Isso. O Taylor, como é da casa, fala, senta em qualquer lugar. Que filho é esse, né? Eu vou dizer algo. Cristo Jesus, tem misericórdia dos filhos de hoje. Amém. Família Zacarias é bem grande, né? Então, aleluia. Senta aí e compartilha conosco dessa palavra. Mas eu quero dizer algo para você. Nós não somos uma igreja de gente que fica assistindo. Se você veio aqui para fazer que nem o católico faz lá, de bater o cartão lá na missa, comer a hóstia e cascar fora. Desculpa, perdão a palavra, porque eu fui para o católico também. Mas sabe o que eu fazia? Eu ia na igreja com a minha mãe. E aí ficava lá ouvindo, lá tinha liturgia, eu via. Olhava para minha mãe. Olhava lá para fora. Aí olhava para minha mãe. E aquela vontade de ir lá para fora. E aí todo domingo fazia a mesma coisa. E qual era a mudança de vida? Zero. E tá cheio de crente assim. Que vem na igreja, ouve a palavra. E qual a mudança que quer na vida? Zero. Jesus veio para chamar aqueles que são vencedores. Não veio para chamar aqueles que correm de uma briga. Tem gente que corre da briga. Não, vou desligar o celular. Ixi, não fui no culto. Desliga o celular, desliga. Aí quando ele vai desligar, aparece lá, chamada, pastor César. Não, desliga. Segura o ele, pum, ufa. Sabe, deixa eu falar algo para você. Você está aqui para trabalhar. Você que nos visita, não fique mal por isso. Nós somos uma igreja de trabalhadores aqui. E os que resistem a trabalhar, não vão comer. Porque só come aqueles que trabalham. Isso é bíblico, não é, Osaías? Então, voltando para a palavra. Nós temos um propósito. O propósito é edificar uma igreja de vencedores. Aleluia. Onde o quê? Cada membro é um. Cada membro é um. Cada membro é um. Poderoso, cheio de Deus, líder, anfitrião, que não fica parado, que faz os cursos, que avança, que não para, que conquista, que vai além. Aleluia. Aleluia. Agora você é um crente lá que fica sentado na beira. Eu sou crente da beira. Olha, eu vou, olha, não vou. Eita, choveu hoje, não vou. Vou ficar aqui assistindo o Faustão pregando para mim. Faustão vai pregar sobre o que hoje? E aí fica lá, eu até fico com medo de deixar essa webcam ligada. Sabe por quê? Porque é a desculpa daqueles que não vêm no culto. Pastor, não fui no culto, mas eu assisti, foi fervoroso, foi uma palavra abençoada. Aleluia. Irmãos, nada se compara em estar aqui. Estar aqui no meio dessa unção é incomparável. É um recurso bom, graças a Deus. Aqueles que não podem, né? O seu João, Dona Lilian, por estarem em Araras, muito acompanhou a gente pela internet. É um recurso, mas estar no meio do povo é outra coisa. Não é verdade? Você está no meio da unção do fogo. Imagina semana passada que o negócio pegou aqui. Os irmãos que estavam lá na tela ficaram babando. O computador, né, ficou todo babado, melado. Que vontade de estar lá. Meu Deus, e agora? Será que essa unção pega? Daí pegava o computador e ficava jogando em cima dele assim. Falei, vai, cai a unção em mim, cai a unção em mim. Não dá, irmãos. Por isso você não pode pensar que você pode servir a Deus só na sua casa. Não existe igreja de um corpo, de um membro. Existe um corpo com vários membros. Você nunca vai ser igreja se não estiver conectado a ela. E tem gente que fala, não, mas eu sirvo a Deus. Eu vou em casa, faço minha oração sacerdotal às 6 da manhã. Aí eu abro a janela, olho os passarinhos e lembro de Mateus 7:7. 7:6, 7:7, que vai falando que até os passarinhos encontraram ninhos. Deus provê em todas as coisas. Mateus 6:33, 32, 31. Vai lembrando os textos, vai falando. Aí ele fala e para e olha outra coisa. E fica dentro da casinha dele. Deixa eu falar. Você só vai receber a unção se estiver conectado na seiva. Conectado no tronco da árvore.
E às vezes nós ficamos limitados, porque nós queremos, sabe o quê? Servir a Deus do meu jeito. Está aí de novo, o porco indo para a cruz. Ah, tem que ir para a igreja. 3 andares. É o porco subindo. Desculpa, se alguém reclamou dos 3 andares aqui. Que você chegou depois, e nós estamos falando que você pode ir como um cordeiro para a cruz ou como um porco. Que o porco vai escoiciando e vai. Como que o porco. Como chama aquilo que ele faz? Porque quem muge é boi, e o porco reclama, né? O porco reclama. E o porco reclama. Então, o porco vai assim reclamando para a cruz, enquanto o cordeiro vai calado. O cordeirinho vai calmo, sabendo que depois da cruz vem a ressurreição. Depois da coroa de espinho, vem a coroa de glória. Aleluia. Amém. Nunca ninguém vai receber nada sem antes dar. Está me entendendo? Amém. Aleluia. Eu queria falar algumas coisas que a tribulação traz para nossas vidas. Sabe que a tribulação, ela expõe a nossa realidade espiritual? Irmãos, o melhor teste para medir quanto você é crente, quanto você é de Jesus, quanto você é cheio da unção, se você não é só do sarapatel lá do pé, das canelas de fogo. Porque o que a gente pega mais é o checantaramanaias, mas na hora da prova, casca fora, passa cheque sem fundo, dá um nó. Não adianta ter unção se não tiver caráter. Aí, é no dia da prova, do teste, que eu vou medir o quanto você é espiritual. Uau. É no dia que você está diante da tribulação, diante do seu chefe, você mulher, ali uma pressão do marido em casa, o marido desempregado, uma mulher trabalhando, chega em casa, o marido lá, não dá conta de arrumar as coisas da casa, e a mulher tendo que trabalhar, e o chefe ranzinza, e nessa hora, acontece alguma coisa, aí eu vou medir o quanto você é sábia, o quanto você é cheio de Deus. É só no dia da tribulação que a gente conhece que são as pessoas. E às vezes sabe que Deus vai permitir alguns escorregão teu, como líder, como membro, como esposo, só para testar o cônjuge, só para testar o irmão. E às vezes eu mesmo dou um escorrego, às vezes, um errinho bobo. E aí daqui a pouco levanta lá o porco, a porca. E o resultado, se não for para a cruz, vai ser reprovado. E as pessoas às vezes são reprovadas. As pessoas não entendem que uma dificuldade que acontece, uma tribulação, serve para você entender que nível espiritual você está. Você tem condição de orar diante de uma situação de crise no casamento? Quantas vezes a gente ouve, sabe, das pessoas falar o seguinte: não, está tudo difícil, está uma luta. E aí, irmão, você tem orado? Não estou conseguindo orar. Por que você não está conseguindo orar? Porque está difícil. O que está difícil? É em minha casa. E por que você não consegue orar? Porque é difícil. Você não consegue orar porque você é relaxado. Porque você é um anão espiritual. Desculpa te chamar de anão. Mas você é muito pequeno, não cresce. É na hora que você está passando pela luta que você tem que levantar. É na hora que você está vendo seus filhos entrar para um caminho errado. A hora que você está vendo trabalhos fechando, o negócio vai fechar. É aí que você tem que buscar Deus. É aí que você tem que estar aqui buscando, clamando, batendo na porta até que ela abra. E as pessoas desistem. As coisas normalmente começam a piorar. Sabe o que eles fazem? Eu quero a minha mãe. Vai buscar a mamãe, bebê. Vai chamar a mamãe, vai chamar lá o papai para ajudar. Vai pedir pinico para o papai, para a mamãe. Amadurece. Tenha varonilidade. Seja varonil, resolva. Vai orar. Vai jejuar. Pega a palavra, reivindica ela. Leia a palavra. Saiba o que ela diz. Ela diz que você é vencedor, que você nasceu para ser abençoado, que há bênção sobre a sua vida. Ela diz que você foi chamado para conquistar, para estender, para avançar. Onde pisar é teu, onde tocar vai ser abençoado. Está cheio de promessa. Está cheio de promessa na Bíblia. Mas o cara na tribulação, a mulher na tribulação fica lá, que nem a porca quando vai para a cruz.
fica reclamando da vida e não muda a história. Quando a gente passa por luta, nós expomos o quanto espiritual nós somos. Dá vontade de desistir? Sim ou não? Não. Dá. Mas não é porque dá vontade que eu vou fazer. Às vezes eu olho algumas situações, André, e eu falo assim, meu Deus, vou pedir transferência, vou lá para Moçambique, vou para Serra Leoa, abrir videira lá. Ó Jeová, envia-me, sopra com o teu vento do Espírito e me leva. Isso é uma oração covarde, daqueles que não querem enfrentar o deserto, levantar e caminhar o caminho de Canaã, para entrar na terra prometida. É muito mais fácil mudar, é muito mais fácil mudar de endereço, mudar de esposa, mudar de emprego. Mas ralar para mudar a situação do emprego, ninguém quer ralar. Ralar para ver a esposa, o esposo convertido, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, falando aleluia, querido. Ninguém quer. A turma quer o fast food. O que é o rapidinho aí? Não tem uma unção sagrada, benzida aí, que pode passar no homem lá e ele virar dos avessos e ficar zerinho? Não tem. E se tiver, não compre, porque é macumba. É uma uruca. Vai arrebentar com você depois. Irmãos, a única coisa que é de graça é a salvação. O resto vai ter que ralar. Vai ter que trabalhar, vai ter que construir, vai ter que estudar, vai ter que jejuar, vai ter que aprender a morrer, vai ter que ressuscitar. Vai ter que aprender a vencer, vai ter que lutar, vai ter que acordar cedo, vai ter que virar um bacalhau seco de tanto jejuar. Mas não tem jeito, esse é o caminho da cruz. Porque aquele que não quiser tomar a cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Então a cruz expõe quem você é espiritualmente. A luta, a tribulação vai mostrar se você responde. Aí você está num dia lá, nossa, saí do culto flutuando, que nem essa semana foi o culto domingo, foi assim, um espetacular, né? Os irmãos me encontrei com os irmãos na rua, né? Pastor, que culto foi aquele? Eu falei, é verdade, irmão. Mas é o seguinte, eu quero ver o quanto mudou a vida. Eu quero ver o quanto encheu a sua vida, da unção do Espírito. Ou você acha que cair aqui e virar um croquete rolando de um lado para o outro, é só isso que Deus quer fazer na tua vida? Você acha que Deus quer pegar você e fazer, vai lá irmão, agora deita, rola, isso, senta, morto, levanta, dá patinha. Você acha que é isso que Deus quer? Com todo respeito àqueles que são cheios de Espírito, Deus quer além disso. Deus quer te levar a vencer. Deus quer te levar a dar uma resposta em Deus, para que você seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. E aí que a gente vê o seguinte, aleluia, canta lá manais, foi uma unção, culto domingo. Aí eu pergunto, então a sua célula deve ter sido de arrebentar. A sua célula deve ter sido uma unção poderosa. Ou você nem foi para a célula. Ou você nem lembrou que tinha célula. Ou você nem lembrou do que foi ministrado domingo para estar na sua célula. Ou você passou a semana inteira sem ruminar na palavra. E aí chega no domingo você vai. Na quinta-feira você vai para a célula. E aí irmão, hoje eu sei que dá palavra. Eu? É você. O que o pastor pregou domingo? Ele pregou sobre porcos. Ele falou sobre porcos. Segunda coisa, que uma tribulação nos mostra, nos dá. As dificuldades e os problemas nos mostram os verdadeiros valores da vida. Quem ama a vida, quem dá valor para coisas preciosas, não vai ficar perdendo tempo com picuinha. Quem ama a presença de Deus, não abre mão desta reunião por causa de picuinha, por causa de coisinha boba. Chegou visita na minha casa, traz eles para cá. Amém? Amém? Amém mesmo? Amém. Tá vendo Deus? Aleluia. Tu sabes, vai chegar a prova, aleluia. Vai vir o teste, e eu quero ver Deus. Vai vir culto, vai vir jogo do Corinthians com o Santos no dia do culto.
Ah, não, pastor, aí você apelou. Aí apelou, aí apelou. Aí foi demais. Quem mandou esse juvenil falar? Deixa eu falar algo para você. O verdadeiro valor de qualquer coisa somente pode ser percebido diante da morte. Pensa no dia da sua morte. O que vai vir no seu coração? Imagina que está diante da situação de morte. O que é mais valoroso vai vir. Se são seus filhos, se é a sua esposa, o seu esposo, se é a igreja. Isso vai vir para o seu coração. Você vai ter noção daquilo que toma conta da sua vida quando você vai se deparar com uma situação de morte. Sabe, você só vai dar valor para o teu trabalho quando você ficar desempregado. Sabia? Aí você vai dar, irmãos, eu reclamava pra chuchu do meu chefe, mas que saudade daquele salário. Que saudade dele. Você só vai dar valor pro teu pai, provavelmente, depois que ele morrer. Você que está me ouvindo aqui, jovem, que bate de frente com seu pai, que faz as coisas e não ouve teu pai, você vai dar valor para ele quando ele morrer. Quando ele morrer, e aí descer a cova e você estiver de pé olhando, você vai lembrar, quanta picuinha, quanta coisa eu coloquei entre eu e meu pai, eu e minha mãe, para poder ter tido um tempo gostoso de alegria, de amizade, um tempo gostoso de comunhão. E aí eu desfiz disso para ficar gastando tempo com picuinha, com bobeirinha, com reclamação. Quantas vezes o pai tem que chamar a atenção? O pai chama, o pai fala, o pai corrige, o pai sofre, o pai não consegue comer direito, o pai não consegue viver direito, porque existem coisas que incomodam o coração do pai, que o filho tem feito. Aí o pai fala, e o filho continua segurando firme nas mentiras, continua segurando firme nas coisas erradas. E o dia que o pai for à cova, aí o filho vai dar valor para o pai, porque ele perdeu o pai. Pode ser que você que nunca perdeu alguém não tenha noção do que eu estou falando, mas quem já perdeu sabe. Graças a Deus. Quando minha mãe morreu, ela tinha 48 anos, irmãos, quando ela morreu. E ela estava com câncer, e o câncer pegou na cabeça dela. E ela não conseguia virar o rosto assim, né? Ela ficava com o rosto virado, ela não conseguia, sentia dor para virar. Era porque tinha dado um tumorzinho numa área do cérebro dela que impedia ela fazer esse movimento. E ela fazia, mexia, doía. E eu lembro, porque já estava assim, foi tratando o fígado e o pulmão. Então, tadinha, né? E aí o que acontece? Ela foi fazer uma radioterapia na cabeça para reduzir os tumores do cérebro. E ela, depois da rádio, passou uma loção para hidratar. Aquilo cozinhou a cabeça dela, tadinha. Ficou em carne viva quase, um carnegão. E eu lembro que eu entrei no quarto do hospital, lá no AC Camargo, na Liberdade, Hospital do Câncer. Ela estava deitada assim, porque ela não podia virar. Ela estava deitada assim, olhando para a cama, para a janela. Era outro lado, ela estava assim, deitadinha. E eu abri a porta do quarto. E eu lembro daquela cena, dela fazendo assim, olhando com o rabo de olho e falando assim: ah, filho, eu sabia que era você. Aí eu cheguei perto dela, ela falou: filho, me perdoa, porque eu não fui uma boa mãe. Me perdoa pelas vezes que eu te corrigi além da conta. Me perdoa. E começou a... Eu falei: mãe, para, mãe. Você não tem que me pedir perdão, mãe. Você foi a melhor mãe do mundo e sempre fez o melhor para mim. E aí eu saí daquela porta, daquele quarto, arrebentado por dentro, sentindo a dor de quem ia embora, sentindo a dor de quem eu ia perder logo, porque o quadro era para a morte. Mas eu te digo algo, eu sempre fui intenso com a minha mãe. Eu nunca guardei uma mágoa da minha mãe. Eu fui o filhão meio mimadão dela, porque eu era o filho mais velho. Mas eu sempre pude expressar para minha mãe. Eu tinha 16, 17 anos, eu deitava no colo dela, eu dormia no colo dela. E ela ficava fazendo cafuné no meu cabelo.
Eu lembro até hoje das lembranças de alegria. Quando Cezinha nasceu, estava eu e ela no hospital, e ele saindo naquela incubadora assim, móvel para ir para o berçário, e eu e ela ali, olha a mãe. Ele tinha o nariz chato assim, porque toda criança nasce com o nariz chato. E ela, ai, o nariz nosso, do Jean Felice. Eu falei, é verdade, mãe, aquela curtição, aquela alegria, minha mamãe. E ela foi embora. E eu não tenho nada que me arrependa. Eu amei ela até o fim. Até o fim. Saía da faculdade, ia lá, dormia no hospital, voltava, fazia. Passando por luta, tribulação, momento difícil, fazendo faculdade, Cezinha com 2 anos de idade, tudo, tribulação uma atrás da outra, estagiário, nada fixo, ganhando 700 conto por mês. Mas nada, aquela dificuldade me fez murmurar. E aquilo, hoje eu lembro para falar o seguinte: eu amei a minha mãe até o fim. E você? Tem amado o seu pai até o fim? Você tem amado teus filhos até o fim? Você tem amado aqueles que Deus colocou do seu lado até o fim? Porque Jesus diz na palavra em João 15 que e tendo-os amado, amou até o fim. E você tem amado até quando? Até quando te favorecem? Você tem amado até quando dão uma palavra boa? Ou você tem amado quando pegam no seu pé e falam, irmão, se posiciona. Irmão, toma jeito. Irmão, nós estamos edificando o reino. Irmão, cuida da tua esposa. Irmão, se posiciona no trabalho. Irmão, respeita o teu pai. Irmão, honra a tua mãe. Irmão, anda no conselho do seu pai. Pais, amem seus filhos, disciplinem seus filhos, cuide de suas esposas, honre seu marido, respeite, ame a sua mulher. E nessa hora, cadê o amor? Nessa hora eu começo a virar o porco, né? E começo a estribuchar, porque eu não quero ir para a cruz. Os problemas te permitem conhecer mais de Deus. Sabia? Sabia que a tribulação te ajuda a conhecer Deus. Irmãos, e a gente vê quanta tribulação a Ana Tio contou aqui. E ela, eu até sei que pela limitação do português não consigo exprimir, e nem dá pelo tempo expressar tudo que essa moça já deve ter sofrido. Vem de uma cultura diferente, irmãos, onde o respeito, a mulher não é tido tanto quanto com honra, com dignidade em casa, é mais como uma serviçal, muito difícil. E ela hoje poder testemunhar aqui, sorrindo, se alegrando, que ó, Deus mudou meu marido. Ela passava uma semana, sabe com quantos reais que eu sei? 30 reais. Ficava uma semana, você tem o Simeon, tem mais outro menino, né? São os dois. Ela e mais 2, para viver uma semana com 30 reais. Que tal, querida? Difícil, né? 30 reais. E você não viu ela reclamando dos 30. Você viu ela clamando a Deus e se alegrando, porque o marido agora está dando muito mais. Está ligando para ela para saber se ela está bem. Então deixa eu falar algo para você. Quando você passa por uma dificuldade, você aprende a conhecer mais a Deus. Você aprende a desfrutar mais de Deus. Eu queria ficar nessas 3 hoje, pelo horário. São um total de 12. Não, vamos deixar para a semana que vem. A seguir as cenas do próximo capítulo. Que aí vai dar ibope, né? Estratégia de marketing. Aí eu vou ver quem é o noveleiro. Mas deixa eu falar algo para você, irmãos. Deus tem um propósito nas tribulações. O primeiro propósito é expor a tua realidade espiritual. Você tem sido aprovado diante de uma dificuldade. Você tem sido um cordeiro ou um porquinho? Diante da luta, você tem rejeitado, estribuchado, ou você tem aceitado, calado e crescido? Uma vez, deixa eu falar algo para você. Quando eu
estava lá na Armênia, eu ministrava o louvor na Armênia. A gente revezava com a Armênia à noite. Era o Júnior, o Lourenço e eu. A gente ia revezando. E multiplicou o culto. Nós fomos para de manhã. E culto de manhã, só o Jurassic Park para aguentar, irmãos. Não é só o Parque dos Dinossauros. Só os vovô, porque, irmãos, dá sono. Os irmãos para dançar é uma letargia total. Ah, mas levanta o braço, irmãos. O irmão levanta o braço e aproveita para espreguiçar. Irmãos, olha, foi uma experiência. E hoje o culto tem culto de manhã em Guarulhos lá e de noite, são 2 cultos lá na igreja. E falou que é um mover lá, e eu fico assim, ô Jesus. Nós fizemos aqui um jejum de 40 horas, e de manhã, no sábado, foi o mover aqui, ó. Fiquei até motivado. Mas, e aí, teve um dia que teve um mover mais, o louvor fluiu mais assim, foi mais cheio de Deus. Aí eu desci, né, depois que acabou o culto, fui falar com o meu pastor, pastor Gilberto. Eu falei, pastor, hoje foi bênção, né? Hoje foi uma unção, né? Aí ele falou assim, irmão, vi pouca coisa do Espírito aqui. A anca caiu, saí mal. Mas esse eu saí assim, onde já se viu. Ô pastor, o que você pensa é? Sobe lá você. Faz você. Não reclamei. Me submeti. E fui orar. Fui buscar Deus. Você acha que eu fiquei bem? Fiquei nada. Catei a Paula lá. A Paula ele falou assim comigo. Vontade de me rasgar no meio. Aí chegou uma outra vez. Para vir para Santos. Nós já tínhamos um sonho de videira Beach. Era uma videira que pegava de Peruíbe a Bertioga. E aí quando eu vinha para cá, então a gente falava videira Beach, falava de tudo. Eu ia cuidar de Peruíbe, ia cuidar de Santos, ia morar em Santos e edificar Peruíbe e as demais. E aí no meio do calor da conversa, o pastor Gilberto olhou para mim e falou, você não vai mais cuidar de Peruíbe. Você vai ficar só em Santos, onde não tem nada. Eu olhei para ele assim. Na hora eu vi o teste na minha frente, a FUVEST, a mais difícil. Eu olhei para a prova, arrepiei os cabelos e falei, amém, é só Santos. Perguntei para ele, tem algo que me desabona, pastor, se crescer eu poder cuidar das demais? Ele falou, não, mas não é tempo. Eu falei, amém. E vim para cá, com nada. E aqui está o nada. Porque Deus usa o nada. Então veja, eu percebi a prova, calei, me submeti, e Deus me honrou. Passaram-se 2 anos, e nós estamos edificando Videira Guarujá, Videira São Vicente, Videira Praia Grande, Videira Itanhaém, em 2 anos. Se for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se entregares e deres o teu melhor, ele se agradar de ti, eis que ele te fará comer o melhor desta terra, e você vai ser próspero e vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Aprenda a dar a resposta correta nos testes. Aprenda a discernir o teste e para de ser bobinho e imaturo. Porque se você tomar bomba, a escola da vida não para de funcionar. Você vai ter que passar pelo teste de novo. E de novo. E de novo. Até que você seja aprovado. Amém? Vamos ficar de pé. Que o Senhor nos ensine. Vem Lu para cá, querido. O teclado. Libera o teclado. Eu quero dizer algo para você que tem passado por lutas.
Não desanime. A nossa história é uma história que é composta de dia a dia, lutas diárias, dia a dia, de busca diária, que é necessário uma coragem diária. Não tema as suas dificuldades. Não tema o tamanho das tribulações que você tem passado na sua casa. Não tema a enfermidade, filho. Não tenha medo. Ele te guia. Basta você levantar os seus olhos para o céu e estender as tuas mãos. E Ele, que sempre esteve, continua com a mão estendida para te salvar. Não desanime, você que tem sofrido por restrição. Seja sábio. Aprenda com o que Deus está permitindo, porque você não deixou de ser filho. Não deixou de ser amado do seu Pai. Aprenda a ouvir e discernir o coração de Deus. Aprenda a ter olhar de águia para discernir e entender os tempos, os propósitos, os meios e o dia do teste. Porque é fato que a cada dia somos provados. A cada vez que a sua fé é provada, você tem uma chance realmente de crescer um pouco mais. Entenda que Deus está permitindo isso para te fazer varão perfeito, homem cheio de testemunho, mulheres que têm uma bagagem espiritual além da conta. Quando o Senhor permitir os mais novos se achegarem a você, você vai ter tanta bagagem para desfrutar com eles, tanta história de vitória para desfrutar com eles, que você vai ser um motivador. As pessoas vão referenciar você no meio das lutas. Falar assim: mas olha, lembra da irmã Wanachu? Lembra? Quanta luta. Se ela venceu, eu também posso. Lembra do irmão fulano, do ciclano? Eles venceram, eu também posso. Porque o meu Deus nunca nos deixou e nem nos desamparou. Eu não sei qual o tamanho da sua luta nesses dias, o que tem sido difícil você superar e vencer. Mas Deus está te chamando para um nível de fé diferente nesses dias. Permaneça, 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 seja firme, permaneça, seja firme, conquiste, avance, não desanime, não se curve diante dos erros, não se curve diante dos erros, não se curve diante do pecado, não se curve diante da falta de êxito, não se curve diante das tentativas frustradas, se curve só diante do teu Deus. Quando você se curva diante do teu Deus, Ele toca em você com cetro de justiça e fala: entra no meu gozo, servo bom e fiel, entra na minha alegria, entra no meu reino. Fatalmente passaremos por perseguições, certamente sofreremos, certamente seremos obrigados a ceder. Tomarão, levarão o que temos, choraremos, plantearemos, mas assim como o salmista experimentou, nós também experimentaremos de que logo ao amanhecer vem a bondade e a misericórdia de Deus sobre nós. A alegria vem pela manhã, a alegria vem pela manhã. Creia nisso, creia nessa palavra e dê uma resposta para Deus. Dê uma resposta para Deus. Eu não sei se aqui você tem passado alguma dificuldade com alguém.
Eu não sei se você tem passado uma dificuldade incomum, se é na tua família, se tem passado alguma luta com os teus. Eu quero dar uma chance de você tomar uma decisão hoje. Quero que você procure aquele que você tem tido uma dificuldade ou tem enfrentado lutas. Se não é com ele, mas é junto com ele, sobre uma situação em comum, eu quero que você se junte a ele em oração. Nós vamos orar juntos. Nós vamos pedir para que Deus possa nos fazer crescer espiritualmente, para que Deus revele-nos os verdadeiros valores da vida e que Ele nos permita conhecer mais a Deus. Junte-se ao seu irmão então. Se você tem família, se há alguma luta em comum, se você tem que restaurar algo com alguém aqui dentro, se existe uma demanda, uma disputa com alguém, eu quero pedir que você se ajunte com seu irmão. Se há alguma demanda, alguma coisa que você precisa ajustar, use esse tempo. Ouvindo o Espírito, não endureças o seu ouvido. Ouvindo o Senhor, não endureça a sua cerviz. Homens de cerviz dura são homens que não se prostram. A cerviz é a coluna. E quando homens têm coluna endurecida, eles não se curvam. Não endureça a sua cerviz essa noite. Você que está sozinho, eu gostaria que você se juntasse com o irmão para orar. Que nós pudéssemos orar um pelos outros. Deixa eu te falar algo. É melhor ser dois do que um. É melhor ser dois do que um. É melhor a gente junto guerrearmos as nossas batalhas juntos, unidos. Porque quando os dois trabalham juntos, tem melhor paga do salário. Não deixe ninguém só. Junte-se com o seu irmão. Não deixe ninguém sozinho. Junte-se com o seu irmão. Não deixe ninguém sem. Amém. Passe a mão pelo ombro do seu irmão e comece a orar por ele. Comece a orar por ele. Fique à vontade. Deixa subir o som da oração. Vai mudando nessa hora, Deus. Muda sim, Senhor. Vai mudando situações nessa hora. As tribulações, Senhor. Ajuda-nos a crescer. Ajuda-nos a crescer. Ajuda-nos a crescer. Ajuda-nos a crescer. Não queremos ser imaturos, ó Deus. Não queremos ser crianças espirituais. É necessário crescemos, amadurecemos, porque há novas provas esperando por nós, novos testes, novas dificuldades, novas tribulações, novas lutas. Nos ajuda a crescer, Deus. Nos ajuda a crescer, Senhor. Tira de mim a meninice. Tira de mim a infantilidade espiritual. E me ajuda a crescer. Me ajuda a crescer. Me ajuda, Deus. Aprenda a identificar suas provas, os seus testes. Pare de dar resposta errada. Para de andar na contramão. Se submeta ao que Deus quer fazer. Creia, confie. Confie, pois estás debaixo da poderosa mão de Deus.
Ele não te desampara, Ele não te deixa. O teu Deus não recolheu as mãos. Jesus, Tu és o meu amigo. Nas águas de descanso, a minha rocha mais alta que eu. Jesus, Jesus, Tu és o pão de cada dia, um maná escondido. Eu quero sua vida em mim. Preciso da Tua presença, Senhor. Eu preciso da Sua presença. Eu careço também. Eu careço também, Senhor. Eu careço também da Tua vida. Eu careço também, Senhor, da Sua presença. Somebody lies. Somebody lies. Deixa o Espírito usar você. Não para não. Deixa o Espírito usar você. Não para não. Força. Força. Ser forte. Força. Jesus. Força. Seja forte. Força. Seja forte. Receba força. Receba força para vencer. Receba força. Revesti-vos do poder do alto. Seja revestido do poder do alto. Shallows, samawaros, shallows. Deixa Ele te revestir de autoridade. Deixa Ele te revestir de ousadia. Deixa Ele te revestir de poder. Deixa o Espírito te encher de autoridade, irmão. Deixa o Espírito te encher de alegria. Seja forte e corajoso. Ele mesmo disse: e tende bom ânimo, pois eu venci. Aleluia. Ele já venceu. Ele já triunfou. Aleluia. Dê um grande beijo no seu irmão. Um abraço nele e fala: irmão, você é precioso. Irmã, você é preciosa. É tempo de crescer. Senta aí que eu quero só falar um negócio para você. Quero chamar as pessoas que vão, os irmãos que vão ministrar a ceia. Há uma história, muitos devem conhecer, que um homem estava no seu jardim e viu um casulo de borboleta. A lagarta estava lá dentro, naquela metamorfose, aquela transformação. E o homem, quando viu aquele casulo pendurado assim, ele viu que as anteninhas da borboleta já tentavam empurrar para que ela saísse, mas havia muita dificuldade. E aquele homem ficava olhando para aquela borboleta e falava assim: meu Deus, que dificuldade para poder viver. E ela tentava sair dali e não conseguia. E aquelas anteninhas saindo ali, teve uma ideia e falou: vou tentar aqui ajudá-la. Ele pegou uma tesourinha bem pequenininha, fiadinha, e cortou um pouquinho e abriu, aumentou espaço para ela.
E aí ela conseguiu pôr a cabeça para fora assim e saiu com facilidade. E aí as asas dela toda enrugadinha, ela saiu, ficou pendurada e as asas murchas. E ela ficou ali e nada acontecia. E o homem ficou olhando e falou: mas o que aconteceu? E aí ela caiu no chão, enfim, morreu. E aí ele foi estudar um pouquinho. Por que aquela lagarta se transformou numa borboleta? Apesar dele ter lá ajudado, por que ela veio a morrer? E ele descobriu que quando a lagarta vai passar pela fenda do casulo, quando é bem estreitinho e ela faz força para passar ali, o sangue que está concentrado na frente dela, a hora que ela passa, aquilo esmaga e irriga toda a asa que está atrás. E ao passar pela fendinha apertada, espremida com muita dificuldade, as asas da borboleta é irrigada com aquele sangue, aquele fluido, e abre, e logo ela começa a voar. Moral: não tente correr do sofrimento, não desvie das lutas. Você só vai voar depois que passar por elas. Você só vai manifestar a beleza da tua vida quando você mostrar as grandes vitórias que você conquistou através das lutas que enfrentou. Amém? Eu queria, quem nos visita, não sei, alguns novos, eu gostaria de te dar a oportunidade de orar comigo, para entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda nunca fez, você que está aí no seu lugar e nos visita, se você nunca fez essa oração de falar assim: Jesus, eu quero, como o pastor disse, eu quero ser uma borboleta e não um porco, um cordeiro, quero exalar a tua beleza e ter o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Faz um sinal para mim se você nunca fez essa oração, você que nos visita. Amém? Se você nunca fez, eu vou orar com você, para você se incluir na família de Jesus. Você já fez? Amém. Já fez, querida? Já? Amém. Amém. Ninguém aqui? Ok. Amém, irmãos. Eu gostaria então de ministrar a ceia. Amém. As irmãs podem vir aqui à frente. Se você é batizado nas águas, irmãos, numa igreja evangélica, um batismo de consciência, foi uma decisão do seu coração. Se você é batizado nas águas, está em comunhão com a tua igreja local, você é convidado a ceiar conosco. Amém? Nós temos hoje os 4 batizandos, primeira ceia. Vocês vão ceiar com células e depois ceiar comigo e com a Paula. Amém? Nós vamos ceiar com vocês, os novos, um privilégio. Amém, Alex? Aleluia. Eu quero orar com você, mas antes disso, a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 11, verso 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto toda vez que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós fazemos isso hoje, celebramos a tua morte, porque sabemos que o Senhor vem. Até a tua vinda, Senhor, nós nos reunimos para celebrar o Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício. Quando o Senhor partiu o pão, foi o seu corpo sendo rasgado, sendo partido naquela cruz por nós. Quando o Senhor tornou o vinho no cálice, foi seu sangue sendo derramado. Afinal, o Senhor é quem prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. O Senhor é que faz o meu cálice transbordar.
Eu recebo o Senhor nesta noite como meu Senhor, o meu Salvador. Renovo minha aliança contigo e declaro: Deus, obrigado por me dar a vida. Obrigado pelo privilégio de viver. Obrigado, eu quero te honrar todos os dias da minha vida, com tudo que tenho, com tudo que sou. Amém. Amém. Pode servir os irmãos. Se você então é batizado nas águas, está em comunhão, pode passar, a irmã vai fazendo assim, de um lado. Marina, pode pôr esse aqui primeiro, ó. Aí vai trocando, isso. Acho que a gente poderia fazer assim: vai para o corredor, os irmãos levantam, e já vai pegando e vai se reunindo em célula. Os visitantes, vem com quem visitou, fica na célula de quem você veio acompanhando. Se você não veio acompanhando ninguém, veio visitar a irmã do Roberto que está aí, fica com os jovens lá, com o Bruno, com a Bruna aí atrás. Amém, querida? Mas eu queria que você se juntasse em célula. Tem uma música, Nada Além do Sangue, sabe tocar ela?